A paz, Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui trazer uma historinha que se encontra ali em Lucas 15, versículo 11. Essa parábola é a parábola do filho pródigo. A Bíblia vai nos falar que quando Jesus andou aqui no mundo, ele contava historinhas através de parábola. E uma dessas parábolas é a parábola do filho pródigo. A Bíblia vai nos falar que existia um fazendeiro que tinha 2 filhos. E um filho desse fazendeiro, o filho mais novo, pediu a parte da herança para aquele pai. Chegou para o pai e falou assim: pai, me dá a parte da herança que me cabe, pois eu quero ir embora daqui. E o seu pai, mesmo triste, respeitou ali a vontade do seu filho e deu a parte da herança para que ele fosse embora, para que ele fosse ir atrás do sonho dele, né? Aquele pai ali, talvez ele não sabia nem o que estava se passando na cabeça do filho, mas ele respeitou a vontade dele e repartiu aquela herança, deu tudo que ele tinha direito para que ele fosse embora. Então ali ele foi embora, foi morar em outro país, foi morar bem longe dali. E lá nesse país ele fez amizades novas, conheceu outros jovens e ali ele começou a gastar toda a herança do pai, toda aquela herança que o pai tinha dado para ele gastou com bebedeira, com farras, comidas, com tudo que desagradava a Deus, ele começou a gastar. E de repente veio uma grande fome sobre aquele país, crianças. Veio uma grande fome, uma grande crise naquele país. E ele já tinha gastado todo o dinheiro, ele não tinha mais dinheiro nem para comer, de tanto que ele gastou. E agora ele precisava arrumar um emprego. Então ele saiu de porta em porta, batendo, procurando um emprego. E o emprego que ele achou, crianças, foi para dar comida aos porcos, lavagem aos porcos. Ele começou ali a cuidar dos porcos, foi aonde ele conseguiu o emprego. O que é lavagem? A lavagem é uma mistura de comidas velhas, tudo que resto de comida mistura ali e dá para os porcos comer. Então ele tinha que dar lavagem para os porcos. E todo dia ele fazia esse serviço. E a Bíblia vai falar que ele sentia tanta fome, crianças, que ele desejava comer aquela comida dos porcos, e tanta fome que ele sentia. E numa dessas vezes ele pensou assim: lá na casa do meu pai, até os empregados do meu pai dormem bem, e eu aqui cuidando de porcos. Ele pensou, crianças, e bateu o arrependimento naquele coração. E ele se arrependeu e ele falou assim: pequei contra Deus e pequei contra o meu pai. Eu vou voltar para minha casa para que meu pai me aceite de volta e ao menos me coloque lá para trabalhar como empregado. E assim ele foi para voltar para sua casa. E quando ele estava ali voltando, seu pai todos os dias ficava lá esperando aquele filho voltar. E num desses dias ele estava lá na estrada, olhando, e de repente o filho começou chegando perto dele. Quando ele avistou que era seu filho, triste, desanimado por tudo que ele tinha vivido, por tudo que ele tinha feito e arrependido de tudo que tinha acontecido, né? De tudo que ele tinha gastado a herança do seu pai. Ele chegou perto, quando ele chegou perto, o seu pai o abraçou ele, beijou e correu, chamou um empregado e falou para os empregados assim, ó: mate o bezerro mais gordo que tiver, o bezerro mais bonito, e vamos dar uma festa. Pegue meu filho, dê um banho, coloque a melhor roupa nele, porque hoje vai ter festa nessa casa. E ali os empregados obedeceram e fizeram aquilo que o pai tinha falado, que o patrão tinha falado. Colocou a melhor roupa, deixou ele arrumadinho, e ali estava acontecendo aquela festa naquele lar por a volta do seu filho. E de repente aquele filho mais velho que estava ali no campo chegou. E quando aquele filho chegou, crianças, ele falou assim: nossa, que barulho de música, o que está acontecendo aqui? Aí ele perguntou para o empregado. Aí o empregado falou assim: o seu irmão chegou bem e com saúde. E seu pai ficou tão feliz dele ter voltado, que ele mandou fazer uma festa para receber ele. E ele
ficou bravo, crianças. Ficou muito bravo, ficou zangado e não quis entrar para dentro de casa. E ali o seu pai soube que ele estava lá fora. Então ele pediu, foi lá falar com ele e pediu para que ele entrasse e se alegrasse com a volta do seu irmão, porque o seu irmão estava perdido e tinha se achado, estava morto e tinha revivido. Aqui no versículo 31, a palavra vai falar assim, que ele fala, ó, então o pai respondeu, meu filho, você está sempre comigo e tudo que é meu é seu, mas era preciso fazer esta festa para mostrar nossa alegria, pois este seu irmão estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. Então seu pai ali com aquela sabedoria, ele falou essas palavras para o seu filho que estava zangado, que tinha falado ali para o pai que ele tinha trabalhado muito e que o pai nunca tinha matado nem um bezerro para fazer uma festa para ele. E agora aquele rapaz tinha chegado e ele estava fazendo uma festa. Mas quando o pai falou essas palavras para ele, eles ficaram todos felizes ali comemorando a volta daquele filho. O que quer dizer nessa história, crianças? Essa história está falando, né? O pai aqui nessa história, ele representa o que? Deus, representa Deus. E o filho representa nós, que muitas vezes as coisas não saem da maneira que a gente quer, as coisas não saem da maneira que a gente acha que deve acontecer, e aí a gente quer sair da presença do Senhor, a gente quer fazer igual o filho pródigo, né? A gente quer pedir a parte da nossa herança, né? Então eu não tô satisfeita, então me dá a parte do que me cabe, então eu vou sair, não quero mais ficar nessa igreja, não quero mais fazer as coisas, né, para Deus, e aí a gente quer fazer a nossa vontade, né, mas ali aquele filho que representa nós, ele se arrependeu de ter gastado toda aquela herança do pai, de ter largado o pai, de ter abandonado o pai, e aquele arrependimento trouxe ele de volta para a casa do pai, e o pai o aceitou. E assim Deus representa, aquele pai que representa Deus, ele aceitou aquele filho de volta, e mesmo assim é Deus. Deus, ele aceita quando a gente se arrepende do nosso coração, e a gente pede perdão para Deus, ele nos aceita, ele nos abraça, ele pega a gente no colo com muito carinho e trata de todas as nossas feridas, cuida da gente com muito amor. Então, a parábola do filho pródigo, ela quer dizer que o quanto que Deus nos ama, o quanto que Deus ama nós pecadores, que por mais que a gente tenha falha, por mais que a gente faça as coisas que desagradam a Ele, quando a gente se arrepende do nosso coração, Ele nos perdoa, Ele trata das nossas feridas, Ele cuida da gente e faz da gente uma nova pessoa, assim como aquele pai cuidou daquele filho, né? Se alegrou. Ele se alegrou tanto que ele fez uma festa. E a palavra diz, né? Que quando uma pessoa se arrepende das coisas erradas que faz, que tem festa no céu, né? Que os anjos fazem festa. E assim é que acontece, crianças. Quando a gente faz as coisas que desagradam a Deus e a gente se arrepende, Deus nos perdoa, Deus nos carrega no colo e nos ajuda, assim como aquele pai fez com aquele filho. Então, que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês, tudo que a gente for fazer, crianças, a gente tem que pensar primeiro, a gente tem que orar, a gente tem que colocar na presença de Deus, para a gente não fazer igual aquele filho pródigo, que ele saiu da casa do pai dele sem pensar em nada, sem pensar o que vinha pela frente, né? E ali ele estava tão cuidado pelo pai, né? O pai estava ali, talvez ele não estava satisfeito, né, com alguma coisa, a Bíblia não fala, mas talvez ele não estava satisfeito com alguma coisa, mas não falou também pro pai dele, né? Então o pai dele não sabia, mas mesmo assim o pai dele respeitou a vontade dele e deixou que ele fosse, né? Muitas vezes Deus também é assim na nossa vida, às vezes Deus, ele nos dá livre arbítrio, né? Aí ele respeita a nossa decisão. Então, mesmo assim, foi aquele pai. Ele respeitou a decisão do seu filho.
mas quando ele voltou arrependido, ele pegou ele de volta, colocou no colo e o recebeu. Então Deus é assim com a gente também. Quando a gente se arrepende, ele nos pega, nos abraça, nos pega, nos abraça e nos carrega no colo, limpa todas as nossas feridas, cuida de tudo que a gente tira tudo aquilo que a gente fez de errado e faz a gente uma nova vida, um novo ser. Então que Deus abençoe. Vamos fazer uma oração agora? Senhor, meu Deus e meu Pai. Deus, eu venho através dessa oração, meu Deus, pedir que o Senhor entre em cada lar nessa noite, que o Senhor abençoe cada criança, abençoe cada família, abençoe cada pai, Senhor, cada mãe, Senhor, dá sabedoria, Senhor, dá entendimento, Pai, a cada dia, Senhor, que o Senhor venha abençoar os lares, Senhor, porque nós sabemos, Pai, que o momento não é momento fácil, mas o Senhor é o Deus que dá força, Pai, para cada um permanecer na Tua presença, Pai. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade, que a Tua palavra, Senhor Deus, seja levada ao Teu povo e que renda frutos, Pai, que venha ter frutos para abençoar cada vida, Senhor. Em nome do Teu Filho amado, Pai, eu te agradeço e te louvo, o Teu nome santo nessa noite, Pai. Amém, Jesus, e graças a Deus.